Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Já quero pedir que orem para que Deus restabeleça a minha voz. Dias de trabalhos intensos. E aí, a voz foi embora, mas vou precisar, né? Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marinaldo, da irmã Joana. Não vi a irmã Joana aqui. Quero louvar a Deus pela vida do evangelista Wilson, irmã Neide. Quero louvar a Deus pela vida dos jovens aqui, da coordenação, da UMADEB. Louvar a Deus pela vida da igreja, dos jovens, das irmãs, de todo o povo de Deus. Para mim sempre vai ser um desafio falar da palavra, falar do amor de Deus e explanar para a igreja do Senhor. A igreja que é bombardeada nos últimos dias, mas que tem se mantido de pé. E Deus tem cuidado de nós. Quer dizer ao pastor Marinaldo e ao irmão Wilson que eu estive ouvindo esses dias os trabalhos, durante o trabalho, e sempre ali ouvindo, e senti que Deus ele tem preparado uma nova geração neste lugar. Que Bahia vai voltar a ser um referencial de jovens cheios de Deus, que um dia já foi. Quando eu conheci meu esposo, o referencial que ele dava, ele que era jovem em Bahia. E os jovens da época dele eram jovens cheios de Deus. E eu creio que vocês também têm sido esses jovens cheios da presença de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E homem foi feito alma vivente. Quando nós vamos observar um pouco sobre o que é a essência, que é o tema de vocês, qual é a essência? E eu achei interessante porque toda a igreja vai estudar sobre isso, né, pastor? Não são só os jovens, porque nós temos às vezes uma mania de colocar sobre os jovens todo o vigor que há e uma grande responsabilidade. Mas toda a igreja ela tem que se sentir meio jovem para poder estar viva. E quando nós falamos em essência, que nós vamos buscar qual é o conceito de essência, ela vem do latim essentia, que quer dizer substância, forma, natureza. Quando nós vamos para o dicionário de Oxford, ele diz assim, que é aquilo que é básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo. Para a filosofia e metafísica, a essência diz que é os elementos característicos do ser, uma racionalidade, essência do ser humano. Quando nós vamos observar sobre o que é verdadeiramente a essência, nós poderíamos dizer que é o que representa cada um de nós, é o que está dentro de nós, é o que há dentro do nosso ser mais íntimo. E quando nós observamos isso e vamos para a palavra, que é o nosso livro de orientações, que é o nosso livro base de vida, quando nós vamos para a Bíblia, desde o começo nós percebemos que Deus teve um cuidado excelente em nós. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. Até aí, formar o homem do pó da terra não nos daria muito valor, porque nós sabemos que pó é algo que volta a ser pó. É tanto que quando nós morremos, a essência volta para o pó. Alguém vai ser cremado, vira pó. Alguém vai ser enterrado, vira pó.
de toda forma é pó. Mas existe uma grande diferença, que Deus não fez isso com os cachorrinhos caros que são criados nos apartamentos de pessoas ricas. Não fez isso com os cavalos de raça que valem muito dinheiro. Mas Deus fez isso com o homem, parou aquilo que ele fez e soprou nas suas narinas. E deu a ele uma essência dele, que somente ele poderia fazer. Quando ele sopra e dá a essência do Senhor na vida do homem, muda tudo. Alguém já não vai poder dizer que você não tem valor. Você já não vai poder se sentir desvalorizado. Você já não vai poder mais se contextualizar com os valores desta terra, mas você vai sempre ter que entender que há um sopro de vida em você que veio diretamente do Criador. Que é isso que nos faz entender todas as coisas. Se nós não entendermos o princípio, nós não vamos entender nada. Mas quando nós entendemos o princípio, nós vamos desenvolver a nossa vida compreendendo tudo. Para os irmãos terem ideia, essa história de essência e de pureza tem valido muito dinheiro. Não sei se os irmãos já conheceram os óleos que hoje tem, que são caríssimos. Os óleos essenciais. Aí alguém chega e diz assim: olha, é puro, é caro, muito caro. E o mais caro que tem é os que foram usados no tempo de Jesus. E quando você pergunta, ele vai dizer várias essências: essência cítrica, essência amadeirada, essência frutal, essência floral, vários tipos de essência. Mas nós lemos na palavra que a nossa essência, ela vem do pó. E quando nós lemos, nós entendemos que o nosso cheiro tem que ser um cheiro de Cristo. O cheiro de Cristo remete a tudo que é do céu, não as coisas que são da terra. Por isso que nós não podemos nos comparar com os padrões do mundo. Os nossos padrões, eles estão acima das coisas desse mundo. Os nossos padrões estão acima da terra. Os nossos padrões são espirituais. Quando nós vamos pensar nos padrões desse mundo, nós vemos muitas coisas, muitas, que dão características. Alguém olha e diz assim: eu vou pensar no jovem para ocupar esse lugar. Se for dentro da igreja, buscando alguém, vai procurar alguém dotado de dons, obediência, entrega, assiduidade. Se for no mundo, vai procurar alguém culto, com inteligência, alguém aparentemente com boa aparência. Mas aí quando nós vamos para a palavra, vai dizer assim, totalmente diferente: Deus ocultou as coisas dos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Com Deus ninguém perde, grande, pequeno, bonito, feio, boa aparência ou não, com Deus ninguém perde nada. E Ele consegue valorizar. Alguém se achando bonito e forte, escolhido pelos homens para reinar Saul. Deus marca um encontro com o profeta Samuel e diz: Samuel, não olhe para a aparência dele, não observe os músculos, não observe a forma dele guerrear. Eu já o rejeitei. Então Deus estava olhando para a essência de Saul. Quando nós vamos entender que nós precisamos ter esse bom cheiro suave de Cristo, nós percebemos que a aparência não é tudo. O contrário de essência é o que está por fora. O que é valorizado hoje? A aparência, o exterior, a capa, o que alguém diz ser, mas que com a convivência não é. O que observam de você, o que estão julgando a sua vida. Mas com o crente é muito diferente, irmão Wilson. O crente, ele tem algo excepcional, desde esse dia que foi soprado nas suas narinas.
ele tem o Espírito Santo de Deus, que ele é quem lhe dá o patamar de quem ele é, o valor que ele tem, a importância que ele tem. E quando nós percebemos isso, nós vamos para a palavra fundamental da Bíblia. Se dissesse assim, irmã Agna, salve 2 versículos da Bíblia, para que a senhora tenha como base para o resto da sua vida, eu ia para Mateus 22, 37 e 38, se o irmão puder colocar aí. Quando alguém chama Jesus de mestre e diz assim, mestre, mestre, afinal de contas, o que é que está valendo? Jesus para e diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, de toda a tua e de todo o teu. Isso é essência, coração, alma e entendimento. Isso é o que tem dentro, coração, alma e entendimento. Nós vamos ter que juntar isso para poder compreender o que é este amor. Depois ele diz o quê? E o segundo, não menos importante do que este, amar ao teu como a ti. Sabe para quem Jesus estava falando isso? Para uma turma de homens que tinha amor próprio demais. Não era para uma turma de quem tinha amor próprio de menos. E o amor próprio, ele tem que ter limites e equilíbrio. Quando nós nos amamos além do que é correto, nós pensamos que somos autossuficientes. E aí, só eu sei fazer, só eu sei cantar, só eu sei falar, só eu sei ser. E começa uma síndrome do eu. Alguém se sobrecarrega tanto que começa a ficar vulnerável quando chega o dia mau, o dia difícil, quando as forças se esgotam, quando a doença bate na porta, percebe que não é ninguém mais do que dependente de Deus. O perigo de achar-se demais nos faz perder o equilíbrio do amor de Deus. O amor de Deus, ele quer nos ensinar a receber o amor que ele preparou para nós. E isso tem a ver com o que eu acho de mim e com o que as pessoas também acham de mim. Quando nós paramos para entender isso, nós vemos que hoje a psicologia, ela trabalha, e a psiquiatria, muito sobre o ego humano. Existem menos pessoas nos consultórios de psicologia. Vão mais pessoas abatidas com baixo autoestima. Por quê? Porque os que têm autoestima exagerada demais estão adoecendo, muitos, e não estão enxergando que são fatores de adoecimento. Então nós vamos aprender hoje que eu não posso ter tanto autoestima e amar tanto a mim para que o outro se sinta inferiorizado. Mas eu preciso ter respeito de igualdade com o outro e entender que eu sou pó, do pó eu vim, para o pó eu voltarei, que a minha diferença é a presença de Deus na minha vida, para que não seja você o fator adoecedor de alguém. Quando nós vemos por outro lado, nós percebemos pessoas com a baixa autoestima no meio de muita gente. E a baixa autoestima, ela é muito perigosa, porque ela trata padrão humano como padrão de vida. Para o padrão humano, igreja, nós nunca vamos conseguir atingir. Já estamos no iPhone 14. Daqui a pouco está no 200.
estamos vivendo tempos que tudo é veloz, tudo é rápido. Você compra um óculos, daqui a 3 meses, outro. O mundo está em uma velocidade extrema. Quer ver um exemplo bem simples? A gente acorda, todo dia que acorda, acha que dormiu pouco. Toda vez que olha o contra-cheque, acha que recebeu pouco. Toda vez que olha a roupa para ir para a igreja, acha que está faltando, que tem pouca. Tudo nós achamos pouco. Só que nós estamos olhando para a terra. Quando nós olhamos para o céu, nós vemos um Deus que criou todas as coisas, que preparou o universo, que fez coisas maravilhosíssimas, e olha para o homem e diz: mas de honra e glória o coroamos. Quem somos nós? Quem é você? Dentro da ótica cristã, você é alguém único para Deus. Mas nós somos alguém imperfeito nas mãos de um Deus perfeito, que está tratando nossos traumas para que nós sejamos bênção na nossa vida e na vida de todos que nos cercam. Como é que eu posso entender, irmã Agnes, se eu tenho muito complexo de inferioridade? É fácil. O que alguém diz sobre mim é mais importante do que eu acho sobre mim. Eu quero ser parecida com alguém. Parecido. Eu às vezes deixo de ir porque eu acho que eu não sou a pessoa capacitada para ir. Será que eu sempre acho que o outro poderia estar naquele lugar, mas eu não me vejo conseguindo chegar naquele lugar? Será que eu estou sentando atrás? É porque eu acho que ninguém acredita em mim, ou é porque eu mesma não acredito em mim? Será se eu me escondo por medo ou por incapacidade? Só que eu sei, você sabe, que o nosso Deus capacita, prepara, cuida, dá dons, aperfeiçoa, liberta. Ele faz tudo isso. Ele tira do montoro e faz sentar-se em lugar de príncipe. É uma das maiores especialidades de Deus. É essa. Teve um dia, irmão Wilson, que eu tive uma revelação tão forte de Deus. Era tão forte, que quando eu dividia em casa com meus irmãos e meu pai, eu me senti como José. Eles disseram: está louca. Ou você estuda para fazer medicina, ou você vai ser missionária. Porque você tem que decidir o que quer. E eu fui dividir uma revelação que Deus deu para mim. E olharam para mim e disseram assim: se isso acontecer, Deus é capaz de tudo. De tudo. Quando eu cheguei na faculdade de medicina, fui dividir apartamento com umas jovens. Quando eu cheguei lá, eu escutei da mesma coisa: você acha que você vai conseguir? É muito tempo para estudar. É muito difícil a faculdade. Você acha que você consegue? Todas as noites, quando a gente chegava a se reunir para jantar, que era a única refeição juntas, eu recebia a pancada. Tudo é difícil, tudo é caro, tem que estudar muito, tem que se dedicar muito. E sabe o que me fazia levantar todos os dias? Primeiro, quem fez a promessa? Quem disse que eu iria conseguir? Quem disse que estaria comigo? E
depois eu dizia, não é da minha capacidade, mas é do Senhor. Não é da minha força, mas é do Senhor. Não é da minha estrutura, mas é do Senhor. Não é do jeito que eu quero, mas é do jeito do Senhor. Não é com a minha habilidade, mas é o Senhor. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? Coach motivacional. Suas respostas estão dentro de você. Acredite em você que você consegue. Tudo é possível quando você quer. E eu me assusto. Me assusto. Porque eu aprendi assim. Acredite em Deus. Confie em Deus. Entregue a Deus. Espere em Deus. A resposta está em Deus. Tudo é Deus. No começo, no meio e no fim é Deus. Quando nós entendemos isso, igreja, nós criamos um amor próprio que vem de Deus. Não vem de nós, mas vem de Deus. Quando o amor vem de Deus, nós entendemos que Ele pode e Ele faz. Não é como eu e você quer, mas é como Ele quer. Quando eu cheguei na faculdade, zero padrão cristão. Faculdade não desvia crente. O que desvia crente é falta de oração, falta de palavra, falta de culto, falta de obediência. Quando eu cheguei na faculdade era eu crente, 50 alunos, 49 não eram crentes. Só eu era crente. Todos os dias Deus dizia para mim, você vai ter que orar mais, ler mais, buscar mais, crer mais, confiar mais, viver mais para mim. Eu trocava de bolsa na escola, faculdade. A cada 6 meses, que minha irmã me dava uma bolsa nova. Eu tinha colegas que iam todos os dias com uma bolsa diferente. E com um sapato diferente. E queriam andar comigo. E queriam viver sempre perto de mim. E eu entendi o que era essência aí. Sabe o que é essência? É o que você sustenta sendo. Não é o que você aparenta ser. É o que você é hoje. É amanhã. É daqui a 1 ano. É daqui a 5 anos. Daqui a 10 anos. É o que você é permanente. É o que você continua sendo. O que tem aparecido. Ídolos, cantores, pregadores. Está surgindo assim que a gente não sabe nem de onde é que sai. A palavra, ela tem um espaço dela. E não pode perder o espaço dela. Aqui Jesus diz assim para você, eu te amo. Morro na cruz por você. Cuido da tua vida. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. Aqui. Naramastema na sua. Os consultórios de psicologia estão cheios. De pessoas com depressão. Sabe por quê? A depressão tomou conta do mundo. No Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa morre de suicídio. No mundo, a cada 40 segundos. 700 mil pessoas por ano tiram a vida. De 10 tentativas, 1 consegue. E sabe por que isso tem acontecido? Porque estamos baseados no possuir, no ter.
o que é que tem dele dentro de cada um de nós. Ele vai saber se você amou a ele, se nós amamos a ele, se nós amamos a nós próprios. Só tem amor próprio quem tem zelo pela salvação. Só tem amor próprio quem ama as coisas de Deus. Só tem amor próprio quem não olha para os conceitos do mundo. Quando nós olhamos para os conceitos do mundo, igreja, o valor desaparece. Porque a essência é o que está por fora para eles. Para nós é o que está por dentro. Eu vou terminar. Eu quero que vocês leiam só um versículo que se encontra em 2 Coríntios 10, 12 e 18. Minha voz não está ajudando. Segundo Coríntios, capítulo 10, versículo 12 ao 18, que diz: porque não ousamos contar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmo não são sábios. Porém, não nos gloriaremos das coisas além da nossa medida, mas conforme a medida da regra que Deus nos distribuiu, uma medida para vos alcançarmos. Porque não nos estendemos além de nossas medidas, como se não houvéssemos de alcançar-vos, pois também chegamos até vós na pregação do Evangelho de Cristo, não nos gloriando das coisas fora da nossa medida, isto é, nos trabalhos de outros homens, antes tendo a esperança de que, quando a vossa fé for aumentada, seremos engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra abundante, para pregar o Evangelho nas regiões além de vós, e não para vos gloriardes de coisas na área de outros, que já estavam preparadas. Amém. O que foi que nós lemos, igreja? Que o amor seja na medida certa. Nós não podemos usar como padrão as pessoas que estão em ascensão. Nós temos que usar como padrão o Senhor na nossa vida. O nosso padrão é o Senhor. Quando nós pensamos no padrão acima do nosso, nós achamos que alguém é mais importante, que alguém tem mais valor, que alguém é melhor. Mas eu quero dizer para você, se Deus conta os fios da sua cabeça, do cabelo, Ele conhece sua voz. Ninguém canta como você, ninguém fala como você, ninguém conhece o que Deus tem para você como você. Ninguém é igual a você. Quando nós olhamos da ótica de Deus para a nossa vida, nós entendemos que Ele tem para nós estabelecido todas as coisas. O mundo vai sempre desacreditar, mas nós vamos sempre buscar no Senhor a nossa força. O mundo diz: a força está em você. Aí nós dizemos: o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. O mundo vai dizer: você pode. E você vai dizer assim: sem Deus nada sou, nada faço, nada consigo. Porque é Deus quem nos dá a essência do que nós somos.
a nossa essência, que é o mais importante. Todas as vezes que alguém olhar para você e se maravilhar com o que Deus faz na sua vida, nós lemos aqui, diga que é Ele, que é glorificado, não é você, que é por causa dEle, que é para Ele, que é por Ele, não é por nós, não é sobre nós, é sobre Ele, é para Ele, é através dEle, é tudo dEle, nada vem de nós, tudo vem do Senhor, não é o que nós queremos, mas o que Ele pode fazer em nós. Quando eu comecei a entender o que Deus tinha comigo, eu comecei a dar passos de fé. Ninguém me vê, Deus me vê. Nem todo mundo vai investir em você, Deus vai. Alguém olha e diz, lá vai ela, recuando de novo. Aí você diz, ele levanta o caído. Quantas vezes você voltar, ele te traz de volta. Alguém diz, vive depressiva. Aí você vai dizer, mas Ana gerou o primeiro profeta em choros e lágrimas. Nossa essência é Cristo, igreja. Até como nós amamos a Deus, nós vamos classificar o amor que nós recebemos. Nem todo amor vai ser do Senhor. Por isso que nós valemos muito. Os jovens da igreja têm um valor muito alto. As jovens também. Eu trabalho com pessoas que no trabalho elas dizem assim para mim. Antigamente, as meninas da Assembleia passavam para ir para a igreja. Nós olhávamos elas passando. Eram as pérolas mais preciosas da cidade. Elas andando no meio da cidade. Todo mundo reverenciava com zelo. Os jovens, quando chegavam na turminha da escola, ninguém contava piada. Ninguém falava qualquer coisa. Porque eram os jovens da Assembleia de Deus. Mas a Assembleia de Deus continua aqui. Deus continua sendo o mesmo. E nós vamos ser referenciais para este mundo. Aí um dizia assim para mim, eles se sentiam muito importantes. Andavam muito importantes. E sabe o que Deus falava para mim? Porque eles são. Porque eles foram comprados e compreenderam isso. Porque a cruz representa eles. Porque o preço deles é altíssimo. Não é todo mundo que pode tocar em você. Pegar em você. Beijar você. Não é qualquer pessoa. Você é blindado. Você é blindada. Você exala Cristo. Você tem uma essência de dentro para fora. Que alguém olha e diz assim, parece que usa maquiagem. É o Espírito Santo. Os cabelos das irmãs, como são? A beleza vem de dentro. Eu recebo idosas de 90 anos no plantão. Se não fosse crente, chegava com a cara mais feia do mundo e com uma careta de dor. Chega as irmãzinhas da igreja, cabelo penteado, na hora de morrer, arrumadinha, no combinado. Eu digo, fecha a porta, faz o eletro com todo cuidado, esse corpo é santo, essa mulher é santa, ela é separada. O semblante dela é santo, a beleza dela é santa, porque transparece quem você serve, a quem você serve, por quem você vive.
sua face é diferente. Naramastemanaci. Não troque Jesus pela aparência do mundo. Não troque sua beleza interior pela capa do mundo. Não troque a sua essência, porque ela vai te manter de pé. Ele vai te manter de pé, andando, caminhando. Sabe o que é que Deus fala para mim? Que Ele vai começar a tirar de trás e trazer para frente. Que Ele vai começar a trazer os vulneráveis e medrosos, que têm escondido dons e talentos, por medo de aceitação, por medo de rejeição. Mas Deus está te dizendo: eu te tomei pela mão direita e te digo, tu és meu. Se Ele te tomou, Satanás, saia da frente, porque Ele já assumiu tua vitória, tua vida, aquilo que Ele tem determinado para você. Narabastemanasi, Narabasu, Narabastina maisi, Narabastei quechon de prasi, Dei prasu, Pai. Jovem, nem todos vão ver a tua essência, mas só vão enxergar quem tem o teu valor, aqueles que compreenderem o espiritual de Deus na sua vida. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.